Muito boa tarde, senhores congressistas. Vamos iniciar a sessão sobre seguros, um setor em transformação. Passo a palavra ao keynote speaker desta sessão, Pedro Seixas Vale. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Comunicações, o professor Rogério Carapuça, também boa tarde, Dr. António Vitorino, Presidente deste Congresso. Com imenso prazer que estou aqui para vos falar sobre um setor que penso que, independentemente da sua importância atual, vai com certeza ter uma importância muito significativa também no futuro. Proponho fazer uma apresentação muito rápida, com ideias básicas e principais sobre o setor segurador em Portugal, 5 minutos e 10 minutos, para tentar dar-vos uma ideia de quais são as minhas perspectivas de evolução futura do setor. Uma indicação rápida do setor segurador em Portugal. Talvez não tenha aqui uma indicação, mas que eu penso que é importante. O setor segurador tem um volume de negócios de cerca de 15 mil milhões de euros anuais, que é maior que o setor da distribuição em Portugal e que o setor do turismo. Portanto, é realmente um setor que está a ter uma evolução muito rápida, muito intensa, no sentido da sua inserção nas sociedades e na economia dos países. Em Portugal, e tem uma indicação do sinal menos, mais ou menos, e um sinal mais para dar uma indicação das tendências nos últimos anos de evolução do setor. O setor segurador não tem tido uma rentabilidade muito elevada, sobretudo na área de não-vida, portanto, do automóvel, da saúde, dos acidentes de trabalho. Os seus níveis de eficiência também não têm tido a evolução que nós gostaríamos, o crescimento também não muito grande, atendendo à situação macroeconómica, uma enorme competição de preços e um aspecto que eu relevo, sobretudo do ponto de vista qualitativo, alguma dificuldade em captação de talentos. Só para ter uma ideia também, o setor segurador tem neste momento de trabalhar 11 mil pessoas, das quais 5 mil têm formação superior. A evolução macroeconómica também não tem sido a mais positiva, ainda que, e é um aspecto que relevarei mais tarde, o setor tem sabido gerir bem essa situação. A distribuição no setor segurador também é uma área extraordinariamente importante. Talvez não tenham uma ideia dessa realidade. A distribuição é toda feita em sistema de outsourcing. Normalmente as companhias de seguros não têm a distribuição própria e utilizam sobretudo mediadores, os bancos, os CTTs, enfim, os supermercados e muitas vezes também uma venda direta. Só para darem uma ideia também, é o setor que tem a maior capilaridade de distribuição em Portugal. Tem cerca de 40 mil pontos de venda em Portugal. Uma ligação muito importante entre a banca e os seguros. Essa ligação, que durante muitos anos foi muito intensa, e sobretudo também do ponto de vista acionista, com os bancos a deterem muitas companhias, hoje em dia, por virtude da evolução dos dois setores, a importância da banca no sentido do acionista é cada vez menor, mantendo a sua importância no setor da distribuição. O setor segurador tem tido uma evolução muito rápida também nos últimos tempos no domínio das companhias de seguros. Para ter uma ideia, há 2, 3 anos havia cerca de 50% do mercado era de empresas portuguesas e 50% de empresas de origem internacional. Neste momento, por virtude de operações feitas muito recentemente, o mercado, a importância das empresas de origem internacional, portanto capitais internacionais, é muito maior do que a de origem nacional. Um elemento que penso que o setor também tem
evoluído de forma positiva, mas ainda pode fazer mais, é o seu relacionamento com o Estado Social, com aquilo que se designa por Estado Social. Refiro aqui em especial o setor das pensões, o setor dos acidentes de trabalho, da saúde, do emprego, da educação. Acho que o setor segurador tem feito um esforço muito grande no sentido de melhorar as suas prestações, tem tido um grau de penetração muito importante no sistema de saúde e relevo a situação de, em Portugal, termos dois sistemas que são bastante eficientes e com excelente qualidade de serviço, um público e um privado, mas penso que poderia ter e pode fazer mais em algumas áreas, sobretudo ligadas à área do desemprego ou do emprego e também na área da educação. Relevo de forma positiva os elementos que estão no lado direito do ecrã. A imagem, a qualidade e a reputação do setor segurador melhorou fortemente nos últimos anos. Para lhes darem uma ideia, de acordo com a análise que é feita por um inquérito de satisfação de consumidores em 14 atividades económicas e que é feito anualmente pela Universidade Nova, portanto o European Customer Satisfaction Index, o setor segurador está neste momento em segundo lugar e à frente da banca e de muitos setores ligados às águas, aos telemóveis, à distribuição, aos transportes, etc. O setor tem mantido uma independência em relação ao Estado, não tem tido qualquer problema de solvabilidade e tem mantido, porque existe um sistema mundial de repartição de risco, tem mantido uma completa abertura desse sistema mundial do seguro face às suas atuações. Tem tido enorme inovação, são dezenas de novos produtos por ano ou de novos serviços, tem feito uma gestão do ciclo económico positiva, mesmo numa fase de ambiente macroeconómico menos favorável, e hoje em dia passou a ser um dos principais gestores de poupanças dos portugueses, sobretudo ao nível individual. Para dar uma ideia, neste momento gera cerca de 45 mil milhões de euros, que é cerca de metade do que são os depósitos a prazo, e, portanto, tem evoluído de uma forma muito favorável e tem sido, de acordo com os estudos que temos feito, o setor que, gerindo ativos, melhores remunerações tem propiciado aos aforradores. Portanto, este panorama que lhes transmiti de uma forma relativamente breve demonstra um setor que tem mantido uma atuação muito positiva, mesmo em situações de crise. Para o futuro, pensamos, a primeira coisa é de que a nossa atividade é claramente uma atividade de futuro. É inimaginável hoje em dia uma sociedade desenvolvida sem a existência do princípio de seguros e da atividade seguradora. Em segundo lugar, o financiamento das economias a nível mundial está a ser cada vez mais feito pelas poupanças geridas pelo setor segurador. Em terceiro lugar, nós temos que fazer face a novos riscos que estão a acontecer. Hoje de manhã, quem esteve na sessão de manhã ouviu falar muito das tecnologias da informação. Nós temos que encontrar soluções para os chamados cyber risks, para os novos estilos de vida das pessoas, para as catástrofes naturais, que, como sabem, de acordo com os problemas que temos com as alterações climatéricas, podem criar cada vez mais danos nas pessoas e nos patrimónios. Fazer face a um problema delicado, que hoje estamos a viver, ou que nos últimos tempos vivemos com intensidade, o problema do terrorismo, e também começam a ter necessidade de estudar soluções para a evolução que se possa ter no espaço, portanto, naquilo que pode vir a ser as viagens e o conhecimento que se pode adquirir sobre esta área. Um aspecto que parece relevante também referir-se, e, portanto, ainda que tenha evolução positiva e negativa, e, portanto, por isso eu dei uma atitude neutral, tem a ver com algumas áreas onde a evolução das tecnologias de informação e do digital vai ter uma enorme importância. Uma delas é na área do ramo automóvel,
Hoje em dia, penso que conhecem que estão em avançado estado de concretização. Planos para a utilização, para a introdução de automóveis de condução automática. E também, na área da saúde, nós defrontamos um problema muito importante, que tem a ver com o conhecimento que se tem cada vez maior por parte, enfim, de tecnologias e de modelos de informação sobre a saúde, que muitas vezes não são acessíveis ao setor segurador e que são acessíveis às pessoas. Estou-me a lembrar em especial, por exemplo, do ADN. O conhecimento do ADN não é possível de ser obtido por parte das seguradoras em Portugal, o que faz com que se possam aqui criar assimetrias de informação bastante importantes. No caso do automóvel, penso que uma questão muito interessante. O automóvel passa a ser de condução automática. Quem é que tem a obrigatoriedade de fazer o seguro? É o produtor do veículo ou é o utilizador do veículo? E se evoluir no primeiro sentido, reparem, o número de pessoas que vai fazer seguros é muito menor, portanto, quando utilizam o veículo já têm um seguro que é feito pelo produtor. Ou se a legislação vai ser no sentido de levar a que sejam as pessoas que utilizam os veículos que façam e tenham a obrigação do seguro. Esta dicotomia da propriedade e da utilização é realmente um dilema que teremos nos próximos tempos e que os enquadramentos legais vão ser extraordinariamente importantes para permitir ter uma ideia da melhor solução. Porque esta utilização, e ouvimos também exemplos hoje de manhã, claramente, vai ser muito importante, não será apenas no domínio do automóvel que eu citei, mas em muitas outras áreas que fazem parte da nossa vivência normal. Um outro aspecto que vai modelar muito as decisões que tínhamos que ter no domínio dos seguros tem a ver com os novos modelos sociais. Nós estávamos habituados e habituamos durante muitos anos a ter aquilo que era o conceito tradicional da família. Hoje em dia, o tipo de família está a mudar, sendo compreensivos e acessíveis novos modelos e, portanto, isso também nos cria a nós necessidade de alterar alguns dos modelos de benefícios para que serão importantes ver definidos quem os terá. No domínio menos positivo, e porque são naturalmente desafios muito importantes, nós temos a entrada de novos players, cito 3, o Google, a Alibaba e a Ford, que estão a dedicar especial atenção para fazerem também seguros e, portanto, introduzir-se neste sistema. Só um exemplo muito simples do caso da Ford, é relativamente simples. Sabem, hoje em dia, e ouvimos isso também, os veículos têm sistemas de informação muito elevados sobre os condutores. E hoje põe-se em questão quem é que sobre os veículos, peço desculpa, põe-se em dúvida quem é que conhece melhor, ou pode vir a conhecer melhor o risco, se serão as empresas que têm os veículos e, portanto, que têm instrumentos de conhecimento dos modelos de condução nos veículos, ou se será a própria companhia de seguros com os seus modelos preditivos que lhes farei já a seguir. A Google é naturalmente uma instituição que tem hesitado um pouco em entrar num sistema segurador, mas acredito, seja qual for a forma, que não demorará muito tempo a que isso aconteça. Um outro problema que nós temos para resolver é o problema das baixas taxas de juros, sobretudo na nossa função de gestor de poupanças. Os produtos de seguros eram normalmente produtos que garantiam determinado tipo de situações, desde o capital e os rendimentos, e tinham também muitas vezes participações de resultados. As baixas taxas de juros estão a desfavorecer claramente a poupança. Como sabem, hoje em dia não se permeia quem poupa, permeia-se quem consome. E, portanto, para terem uma ideia simples, e dou este exemplo também,
Há 2, 3 anos, as taxas de juros dos depósitos a prazo ou de qualquer produto financeiro das companhias de seguros garantiam uma taxa de rendimento de 2, 2,5%. Hoje em dia, se essas taxas de remuneração são de 0%, e, por exemplo, nos depósitos a prazo, 2% de diferença, ou 2 pontos percentuais de diferença, sobre 130 mil milhões, faz com que haja uma redistribuição de rendimento de cerca de 2.600 milhões das pessoas que poupam para as pessoas que têm dívidas à banca, porque isso favoreceu que os spreads baixassem enormemente. Portanto, a redistribuição de rendimento que se está a operar por virtude desta situação não é favorável ao setor. Também referir-lhes os modelos de tarifação, que são cada vez mais interessantes. Sabem, nós fazíamos uma tarifação, os nossos preços, de acordo com o conhecimento, normalmente, do que se tinha passado no passado. Hoje em dia, todos os modelos apontam para nós introduzirmos, além desses modelos, modelos preditivos, como, por exemplo, tenho aqui 2, mais sobre a maneira como se conduz, pay as you drive, por exemplo, no caso do automóvel, ou na utilização pay as you go. Portanto, os modelos de preços estão naturalmente a ser completamente alterados e as novas tecnologias vão ter um papel muito importante neste domínio. Referir-lhes também uma menor atuação da cadeia de valor que se põe para as seguradoras. Há imensas instituições que connosco hoje colaboram e que fazem com que as companhias utilizem, sobretudo, modelos de outsourcing e de partilha. O problema da privacidade é algo também que nos preocupa bastante. Um deles, como já referi, o caso do ADN. Nós realmente, em Portugal, a legislação portuguesa não nos permite, por exemplo, ter acesso às informações de quem tem o conhecimento do seu ADN. Noutros países isso é possível, em certo tipo de condições, mas cria-se uma assimetria de informação que naturalmente não nos será favorável. Bem como também no domínio dos fatores de tarifação que já vos referi. Positivo, voltando ao positivo, as tecnologias de informação e os sistemas de informação estão a facilitar claramente a nossa função, estão a permitir-vos conhecer bem todos os riscos e os clientes. Referir-lhes que, de acordo com o estudo que foi feito em Portugal por uma grande empresa de consultadoria, o nível de digitalização do setor segurador é um nível elevado, ao contrário do que se poderia pensar. E só assim é que se compreende, por exemplo, que nós consigamos cumprir de forma exemplar os níveis extraordinariamente intensos que nós temos para cumprir a gestão de sinistros. O caso dos sinistros, só para lhes dar uma ideia, nós temos cerca de 850 mil sinistros automóveis em Portugal, 350 mil deles são geridos obrigatoriamente e por leis num prazo médio de entre 8 a 10 dias úteis, e o setor segurador faz isso com um grau de cumprimento de 99,7% dos casos. E mesmo assim ainda paga 1 milhão de euros de multa pelos 0,3 que não cumpre. E, portanto, um nível de satisfação muito importante. A economia de partilha, penso que também nós hoje em dia só conseguimos fazer isso porque temos um conjunto de instituições com quem colaboramos e que, naturalmente, permitem obter estes níveis de serviço que vos referi. O nosso modelo de negócio tem-se mostrado realmente resiliente e resistente. Portanto, temos conseguido encontrar realmente soluções para essa situação e espero que este modelo, ainda que com adaptações, possa evoluir positivamente. Alguns outros aspectos ligados a atitudes neutras, mas que nos criam também determinado tipo de problemas. Por exemplo, nós suportamos muito atividades de financiamento, os novos modelos de financiamento, nós vamos ter que nos ajustar. O tipo de organizações económicas, como sabem, hoje em dia as sociedades comerciais estão a ter também muitas evoluções, sobretudo
no sistema de propriedade e, hoje em dia, cada vez menos sociedades estão cotadas e as que não estão cotadas têm uma importância muito maior. Portanto, nós temos que saber gerir bem essa situação. A evolução dos mercados de capitais, como investidor institucional, como o maior investidor institucional, nós temos necessidade de ter mercados de capitais eficientes. Caso situação que não acontece totalmente na Europa, esperemos que algumas das decisões tomadas recentemente, relativamente ao que se prevê que se possam tomar, porque já estão acordadas, relativamente à União dos Mercados de Capitais, possa favorecer. A longevidade é simultaneamente um risco e uma oportunidade para nós. É um risco na medida em que a vivência, que o número de anos de vida das pessoas está a ser maior, está a criar algumas dificuldades nos resultados, mas ao mesmo tempo também nos está a propiciar oportunidades de negócio que são significativas. No sentido menos favorável, refiro a regulação. O setor segurador é um setor habituado à regulação. Foi o primeiro setor que teve uma regulação a nível mundial, com alguma justificação, porque nós gerimos dinheiro de outro, em primeiro lugar, também a banca faz, ou outras instituições, mas nós não prestamos um serviço imediatamente. Portanto, nós recebemos determinado tipo de montantes que podem servir para oferecer no futuro um serviço, e é preciso acautelar os interesses das pessoas e dos nossos aforradores e dos nossos clientes. O problema das dívidas soberanas é algo que nos preocupa também, na medida em que o setor segurador é um dos maiores investidores em dívidas soberanas, seja de curto prazo, mas sobretudo de longo prazo. Atendendo a que as nossas responsabilidades são muitas vezes de longo prazo, as dívidas soberanas de longo prazo são também muitas vezes por nós consideradas importantes para fazer o matching entre ativos e passivos. Finalmente, uma área onde o setor segurador tem sido cada vez mais usado, e em alguns casos com algum abuso, direi eu, o problema das incidências fiscais. Talvez não tenham conhecimento disso, mas os segurados, o cidadão português, através dos seguros, está a pagar um volume enormíssimo de taxas e contribuições. Só para terem uma ideia, a contribuição do setor, seja através das seguradoras, seja através dos segurados, foi o ano passado cerca de 800 milhões de euros em impostos e contribuições. Resumia a minha intervenção dizendo o setor segurador é uma atividade que eu presumo vai ter um futuro importante, vai ter uma importância crescente nos sistemas económicos e financeiros, necessita cada vez mais de ter pessoas com maior formação, e referi isso como sendo um elemento que tem que dedicar particular atenção, atendendo a uma variadíssima gama de conhecimento que tem que utilizar. E, finalmente, é um setor que tem mostrado, dentro do sistema financeiro mundial, uma enorme resiliência e uma capacidade de satisfação das necessidades dos seus clientes. Muito obrigado pela vossa atenção. Convido agora todos os oradores deste painel a tomarem os seus lugares no palco. O ambiente concorrencial, as condicionantes económicas e financeiras, as novas exigências de regulação e as alterações no perfil de consumo estão a transformar os seguros, que usam cada vez mais a tecnologia para responder aos novos desafios. Mas como poderão as TIC acelerar a mudança? O estudo Tendências APDC vai dar o mote. Sabemos que o que sabemos hoje pode não ser válido amanhã. Constantemente, vemos mudança. E se, por um lado, a mudança nos oferece a oportunidade de prosperar e fazer melhor, por outro, o que temos por certo não é uma garantia. E o setor dos seguros não é exceção. Assistimos, hoje em dia, a uma profunda transformação na conjuntura macroeconómica deste setor. A crescente pressão na rentabilidade, o ambiente regulatório desafiante,
a consolidação através da reestruturação, o contexto acionista que se altera, a evolução dos modelos de compra, a contração da procura pelo preço. Mas fomos nós quem mais mudou. O consumidor é hoje diferente de ontem e diferente de amanhã. Mudamos, questionamos, procuramos, continuamente sempre em busca da solução que mais se adequa às nossas necessidades, desejos, aspirações, possibilidades. O consumidor é o centro do nosso negócio e é nele que devemos centrar a nossa atenção. Mas e se a mudança for sinal de confiança? Se a mudança aqui não for instabilidade, mas oportunidade? O investimento nas TIC será fundamental na crescente digitalização da atividade. Irá permitir aumentar a capacidade de recolha, acompanhamento e tratamento de dados, garantindo às seguradoras competências para atuar convenientemente e em tempo real. Vem criar condições para a implementação de uma lógica multicanal em que todos os canais vão oferecer ao cliente uma experiência similar, invariável. Mais e melhores pontos de contacto, aumentando as interações com o cliente, criando mais e melhores ligações. Impondo-se como facilitadores máximos para um serviço de excelência, permitindo ao setor adaptar e diversificar a sua oferta, adequando ao estilo de vida atual. Ou melhor, às variações de estilo, porque cada caso é um caso. E nos casos mais sérios, como por exemplo em contexto de sinistro, apostar na comunicação como veículo de uma boa experiência, adotando o canal e mensagem mais adequados, sendo mais e mais personalizados, mais e mais presentes. Seguros de que o futuro é hoje, acontece agora. A vossa atenção para a moderadora da sessão, Ana Suspiro. Olá, muito boa tarde. Espero que isto esteja a funcionar no microfone. Eu vou começar por apresentar as pessoas que estão aqui, começando pela minha direita e pela vossa esquerda. O Dr. Rogério Campos Henrique, que é da Administração da Fidelidade, onde tem pelouros da área dos recursos humanos, de planeamento, entre outros. Depois temos o Dr. Oscar Herência, que é Diretor-Geral da MetLife de Portugal e Espanha. Temos também o Dr. José Pedro Inácio, que é Administrador da Tranquilidade e que esteve na origem da criação da Logo, que é uma seguradora direta low cost. E, por fim, temos aqui o Dr. Afonso Silva, que está a substituir o Presidente da Açoriana, que não pôde vir, e é administrador da Açoriana e tem, entre outros pelouros, as tecnologias de informação, portanto, bastante adequado ao painel. Para arrancar esta sessão, eu sou jornalista de economia há vários anos e, de facto, a nossa atenção sempre esteve muito mais centrada para o setor bancário do que para o setor segurador, que era um bocadinho o parente pobre na área financeira, pelo menos em termos de cobertura jornalística. Mas, no entanto, os tempos recentes vieram-nos mostrar que, de facto, a banca sofreu muito mais com a crise financeira, em termos de reputação, em termos económicos e financeiros, e que o setor segurador mostrou uma capacidade de resistência, inclusive conseguindo atrair capitais estrangeiros, coisa que a banca tem tido muito mais dificuldade. E como nós tradicionalmente olhávamos para os seguros como, enfim, normalmente os acionistas das seguradoras eram bancos e estavam muito ligadas a estratégias, havia uma grande dependência da rede bancária. Eu gostava de começar por aí, no fundo, falando aqui um bocadinho das mudanças acionistas no setor segurador, em Portugal em particular, de uma certa ligação à banca, de uma capacidade de atrair investimentos e investidores estrangeiros até fora da área dos seguros e tentar perceber de que forma é que isso mudou a forma de atuar no mercado, as estratégias, a forma como vocês lidam com os clientes, se já é visível essa mudança. E, portanto, vou começar precisamente com a Fidelidade, que é talvez o grande negócio segurador que foi feito nos últimos anos em Portugal. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e poder partilhar um bocadinho a nossa visão e a nossa experiência sobre estas matérias. Respondendo à sua pergunta, Ana, de facto, vamos chamar, a grande transação dos últimos anos no setor segurador em Portugal foi, de facto, a aquisição da Fidelidade pelo Grupo Fosun, de capital chinês, como sabemos. Nestas coisas, e para tentarmos perceber qual é que é o impacto ou não que pode ter, eu diria
que no caso da fidelidade é um impacto particular. Vamos ver, seria completamente diferente se porventura a fidelidade tivesse sido adquirida por um player da indústria, uma multinacional do setor, uma Allianz, ou uma Generali, ou outra empresa multinacional do setor, e que porventura isso teria um impacto grande na nossa operativa em Portugal, ou um maior impacto na nossa operativa em Portugal. No caso em apreço, na medida em que fomos adquiridos por um grupo chinês que não tem presença, ou que não tinha presença no setor em Portugal e no setor segurador na Europa, de facto, mantém-se a estrutura de gestão e digamos, a capacidade de decisão em Portugal. Não há impactos, aqueles impactos que muitas vezes vêm para cima da mesa, tipicamente de redução de estruturas ou de pessoas, porque não é isso que está de facto em cima da mesa, muito pelo contrário. E o que há é um acionista que de facto tem uma visão de longo prazo, que olha para o setor e para Portugal com uma perspectiva relativamente otimista, e que se predispõe a investir na fidelidade e no desenvolvimento da fidelidade, não só em Portugal, mas também no estrangeiro. Portanto, eu diria que de um ponto de vista global, o resultado é muitíssimo positivo e acho que temos razões para estar satisfeitos com este processo. No dia-a-dia, para ser muito franco, o impacto é muito pequeno, ou seja, no dia-a-dia, naquilo que as pessoas sentem no setor segurador, ou enquanto clientes, ou enquanto parceiros, de facto o impacto não é muito grande, a operativa da fidelidade, o nosso modelo de negócio mantém-se, queremos continuar a desenvolvê-lo. Eu diria que aquilo que o Grupo Fosun nos acrescentou de uma forma mais evidente foi uma visão mais ampla em termos de investimentos e, portanto, nós hoje em dia temos acesso a capacidades de investimento que não tínhamos na nossa realidade anterior. E, portanto, hoje em dia olhamos para investimentos a nível global, a nível mundial, e antes estávamos, de facto, muito mais centrados na realidade portuguesa e na Europa. E, portanto, mas é, de facto, uma situação que tem pouco impacto na operativa da nossa operativa do dia-a-dia, amplia-nos as nossas possibilidades de investimento e a nossa rentabilidade, e o Dr. Pedro Seixas Val falou há um bocadinho aqui que um dos grandes desafios que o setor enfrenta hoje é que temos uma muito baixas taxas de juros e isto está a prolongar-se durante um período de tempo relativamente longo e, portanto, é preciso encontrar alternativas de investimento rentável que sejam interessantes para nós enquanto player da indústria e para os nossos clientes enquanto aforradores. Mas eu diria que, globalmente, o balanço é muitíssimo positivo e de facto, não está a ter um enorme impacto na nossa capacidade ou na nossa operativa no dia-a-dia. E o Dr. Oscar Herência concorda? Ou seja, nota alguma coisa na concorrência daquelas seguradoras tradicionais portuguesas que nós nos habituámos a associar, nomeadamente a grupos bancários? Nota já diferenças no mercado? Boa tarde a todos. Não sei se funciona. Boa tarde a todos. Igualmente é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Realmente unha diferencia non sei se percibimos. Obviamente concordo con o que o doctor está a dizer, el coñece perfectamente de primeira mão o que aconteceu na súa casa. Para nós, acho que ao final o que cría unha maior, termina con alguma sensación de incerteza que pode haber en algún momento e o acceso ao investimento vai dar unha modernización e unhas capacidades a determinadas compañías que non existían até agora. Eu sempre manifestei estar a favor de unha concorrencia mellor, porque sempre joga en favor dos clientes. E, efectivamente, acho que no caso da fidelidade ou no caso da tranquilidade con a aparición da Apolo no accionariado, va a trazer para eles unha maior capacidade para concurrir, un maior investimento, unha mellor disposición das equipas e, probablemente, unha sensación de que o mercado aínda precisa innovar máis e avanzar máis para conseguir manter a nosa posición aí. E agora passava, portanto, a palavra ao Dr. José Pedro Inácio, que também tem uma experiência recente de mudança acionista e, neste caso, também não sei exatamente como é que ficou a relação com a rede bancária, não é? No caso da Tranquilidade há também essa alteração, ou não? Poderá explicar-nos qual é que é, no fundo, a experiência que teve destas mudanças? Boa tarde a todos, em primeiro lugar, e agradecer o convite. Vamos lá ver, eu acho que primeiro que tudo, todos estes movimentos mostram bem a resiliência que o nosso setor tem e o poder de atração que continua a ter de capitais estrangeiros. Dito isto, não esquecer que também houve pequenas operações, é certo, mas também houve operações com capitais portugueses e, portanto, também há capital português a entrar, nomeadamente com uma pequena seguradora que é a Caravela, que também está presente de novo no nosso mercado. E, portanto, há aqui realmente um movimento de novos capitais a virem para este setor
que mostra bem a resiliência que o mesmo tem. Em termos de que é que isto pode ou não pode mudar, obviamente que se temos acionistas com uma perspectiva de longo prazo, uma perspectiva mais estável, isso só pode beneficiar a estratégia e só podemos todos beneficiar no mercado com isso mesmo. E, portanto, desde logo, a mudança de acionistas permite-nos também, muitas vezes, clarificar a estratégia, defini-la ou redefini-la e orientar-nos num percurso mais de longo prazo, em vez de estarmos a pensar apenas no curto prazo. E isso, obviamente, nas nossas empresas é essencial. E, portanto, esta questão estratégica de termos algo que está muito claro e muito bem definido é muito importante nas nossas organizações. Em segundo lugar, normalmente são instituições que têm capacidade de investimento e, portanto, conseguimos ter uma estratégia definida que tem também uma capacidade de investimento de longo prazo. E, portanto, juntamos a isso não só uma estratégia bem definida, também uma capacidade de investimento clara. E lá está, se calhar no nosso dia-a-dia não muda muito, e portanto eu diria que a experiência desse ponto de vista não é diferente daquilo que seria a experiência da fidelidade, mas sobretudo é uma mudança do mindset e naquilo que queremos como os nossos objetivos e o nosso horizonte de atuação. Acho que, por outro lado, acaba por fazer aqui juntar-nos a terceira peça deste vértice, portanto, estratégia e investimento. Há aqui uma terceira peça muito importante, que é a atração do talento. Tal como o Dr. Pedro Seixas Valve dizia, há uma questão de talento nesta indústria e nós, enquanto seguradores, precisamos de atrair esse talento. Nós precisamos de trazer pessoas que não são da indústria seguradora para dentro da indústria seguradora, precisamos de trazer pessoas do retalho, das telecomunicações, todas as TICs, etc., para dentro da indústria dos seguros, para conseguirmos com isso e com este novo talento atrair e continuar a progredir para aquilo que é realmente a digitalização. Porque se hoje a indústria é uma indústria digital, e dizia-se que era uma indústria bastante digital, estamos a falar de uma indústria que tem sistemas automáticos. E a digitalização é muito mais do que isso. A digitalização é verdadeiramente criar e pôr o cliente no centro daquilo que nós fazemos. E esse é o passo que nós precisamos de dar. Temos a estratégia, temos o investimento, precisamos ainda do talento para dar esse salto, de colocar o cliente no centro daquilo que nós fazemos. E agora passava aqui para o Dr. Afonso Silva, focando uma questão que os seus colegas não focaram tanto, até que ponto, a Açoriana também está ligada a um grupo bancário, não é? Até que ponto é que as seguradoras podem sobreviver? É obviamente que sobrevivem, porque várias não têm ligações diretas com a rede bancária. Como é que vocês encaram essa possibilidade? Ou seja, ainda precisam dos bancos, ainda precisam dos seguros obrigatórios que são vendidos através dos produtos bancários ainda é muito importante na atividade seguradora. É sempre bom ter mais um canal, digamos, o canal bancário, obviamente um canal que para as seguradoras que têm o privilégio de o poder utilizar e de o mobilizar, é naturalmente uma fonte de captação de clientes, de prémios, oportunidades de cross e upselling, quer pelo banco, quer pela seguradora, adicionais. Há aqui aspectos, digamos, que pela existência de participações cruzadas, etc., dos bancos das seguradoras, em particular, eu estou numa situação um bocadinho diferente da dos meus antecessores, porque eles estão a falar de situações que já ocorreram e eu não faço a mínima ideia de qual é que virá a ser, digamos, a situação que virá a ocorrer. Os jornais falam por aí, portanto, veremos de ter, digamos, um desfecho, alguns, penso eu. É verdade que também é um tema que corre há 10 meses e, na verdade, nada até agora deixou de ser feito na companhia daquilo que é estratégico e daquilo que achamos que teríamos que fazer verdadeiramente acontecer, incluindo com iniciativas muito pouco clássicas e estruturantes da companhia, que nem em cenários em que não estão, digamos, que não existe uma putativa, digamos, alteração da estrutura acionista, ocorrem. Portanto, nesse aspecto, estou muito preocupado. Autonomia muito pouco em relação à... Autonomia, porque tem existido também dos acionistas, digamos, atuais, um agreement em relação ao que são as direções estratégicas a seguir e o que são as iniciativas estruturantes que é preciso desenvolver neste contexto. O canal bancário, portanto, é um canal que na prática, na prática termos, há muitas seguradoras, aliás, que alavancam as suas vendas, digamos, e a sua rentabilidade, áreas muito rentáveis, designadamente em vida, com o canal bancário, portanto, e umas fazem mais que as outras, são também relativamente heterogéneo a distribuição no mercado. Se me pergunta se há uma indispensabilidade, a resposta é não. Portanto, não é, digamos, uma indispensabilidade. E há, aliás, movimentos, quer de regulação, quer das exigências de capital através de Solvência 2, etc., que existem pela presença de capital dos bancos, que dissuadirão, julgo eu, a existência deste tipo de dependências quase umbilicais
dos bancos das Por causa dos seguradoras. conflitos de interesses também, não é? Sobre esses não me pronuncio, mas digamos, a regulação terá tido determinado tipo de motivações que são aqueles que determinaram a determinada altura que tenham existido, em alguns casos, remédios e noutros, de facto, direções de regulação que obrigarão a que essas relações existam menos. Eu gostava agora de passar para a questão mais tecnológica propriamente dita, não é? Nós hoje, enquanto estávamos a almoçar, os meus colegas de painel, eu não sou uma grande perita no setor segurador, diziam de facto que os seguros tinham muitas coisas positivas e muito potencial para o futuro, mas tinham, ou seja, não eram suficientemente sexys. Havia a necessidade de tornar o setor mais sexy, o que também pode ser talvez uma das preocupações expressas pelo o Dr. Seixas Val, que é a necessidade de atrair talentos, não é? Portanto, é um setor que é pouco pelos vistos parece ser pouco atraente, quer em termos de consumidores, quer em termos de talentos. E a pergunta que eu agora colocava ao painel é o que é que podemos fazer, ou o que é que vocês pensam que pode ser feito, usando nomeadamente as ferramentas das novas tecnologias, para tornar o setor mais sexy para os clientes, enfim, para os investidores já vimos que até mais ou menos, mas também para os vossos quadros, os vossos recursos humanos, para atrair o talento que gostariam de ter, certamente. Portanto, e eu começava outra vez por manter a ordem e pedir ao Dr. Rogério Campos Henriques que comece por responder. Bom, continuando então a nossa conversa do almoço, sobre o tema de tornar os seguros ou não uma indústria mais sexy. Para ver se temos mais gente no próximo ano a assistir. Não, seguramente. Eu acho que daqui por algum tempo esta sala está muito mais cheia de pessoas interessadas em ouvir o que é que o setor segurador tem para oferecer e de que forma é que está a mudar. Eu penso que a forma mais simples de se calhar falarmos sobre isso é dizer justamente o que está lá em cima, é que os seguros são de facto um setor em profunda transformação. E portanto, essa transformação, esta mudança que está a catalisar muitas coisas diferentes nos seguros, torna e vai tornar necessariamente este setor mais interessante, porque, de facto, o impacto que as novas tecnologias estão a ter a múltiplos níveis e que têm que forçosamente vir a ter a múltiplos níveis, quer no contacto com os clientes, como já se falou aqui, quer na avaliação e no pricing do risco, quer no customer service, quer na forma como as seguradoras têm que necessariamente se aproximar dos seus clientes, vão transformar o modelo de negócio que existe hoje e vão, de facto, abrir novos desafios que serão interessantes para as pessoas que estão no setor, que serão interessantes para outras pessoas que podem vir de outros setores e trabalhar no setor segurador, que por acaso é o meu caso. Eu não era inicialmente do setor segurador. E, portanto, estas transformações que a tecnologia, as novas necessidades dos clientes, o facto de haver questões de longo prazo, como se referiu aqui, a nível da saúde, da reforma, da poupança, da longevidade, ou seja, há múltiplas variáveis que estão a criar uma transformação no setor e que fazem com que, face aos desafios que estão em cima da mesa, tudo isto se torne muitíssimo mais interessante. Agora, claramente, estas mudanças, e quando nós olhamos um bocadinho para aquilo, pela forma tradicional como olhávamos para os seguros, um setor um bocadinho quase opaco, muito desconhecido, as pessoas não sabem muito bem o que se lá passa, a frequência com que os clientes interagiam com os seguros muitíssimo reduzida, ainda por cima, em situações nem sempre muito boas, porque só quando havia um problema é que, de facto, as pessoas tinham necessidade de interagir com a seguradora. Tudo isso criou ao longo dos anos e das décadas uma dinâmica em que, de facto, os seguros não eram uma indústria muito atrativa sob uma série de pontos de vista. Mas, com as mudanças que estamos a viver e com as mudanças que vão ocorrer ao longo dos próximos anos, estas coisas vão mudar muito radicalmente e eu estou convencido que, quer para os clientes vão sentir uma mudança significativa, as seguradoras a aproximarem-se cada vez mais de si, ou seja, das suas necessidades, a estarem muito mais presentes, a não serem apenas digamos assim, um interlocutor quando a pessoa tem de facto um problema grave, e essa aproximação aos nossos clientes. E o facto de as seguradoras, isso é uma coisa que nós de vez em quando nos esquecemos um bocadinho, mas de facto o conceito do seguro em si mesmo tem um valor inestimável. É que nós, na realidade, o setor segurador protege as pessoas quando elas mais precisam. E portanto, isso é uma das variáveis que, já que estamos a falar de talentos, e nós temos tido alguma experiência com novas gerações, com os millennials, como se diz agora, não é? Mas vamos lá ver, hoje em dia não há muitas indústrias com um propósito tão interessante
e tão nobre, em última análise, como o setor segurador. O que nós temos é que tornar esse propósito mais acionável, mais presente na vida das pessoas e demonstrar, no caso concreto, que com as transformações que vamos processar, sim, os desafios são enormes, mas é isso que justamente torna o setor interessante e que, portanto, a prazo, o setor vai ser, de facto, muito mais sexy. Dr. Óscar Herense, se faz favor. De facto, eu acho que a indústria aseguradora já fez uma mudança gigante para se tornar máis sexy. E é que, até a crise, toda a nosa actividade viraba en torno ao produto, sempre a pensar no produto. En tanto que de 2008, 2010, comenzamos a comprender que a nosa actividade debía virar en torno ao cliente e pôr o cliente no centro de tudo. E aí é onde eu acho que comenzou unha mudanza interesante dentro do sector. A partir de aí eu acho que há moito para facer, há un camiño longo ainda para andar, mas temos que olhar para todo o customer journey, como é a viagem da cliente dentro da compañía, cada un das interaccións que temos con eles, se callar acrescentar o número de interaccións que temos con eles, olhar para o cliente, comprar, ficar connosco, comprar ainda máis e logo nos recomendar. Tentar tratar de fornecer e aproveitar unha oportunidade. O doctor Pedro Seixas Vale falaba do Estado Social e o Estado Social é efectivamente unha situación que agora vamos a enfrentar. Todos os sistemas públicos están a trazer unha dúbida razoável sobre a súa capacidade para responder perante as obrigacións que ten con os cidadaos e para mí nese caso non só temos unha oportunidade que efectivamente existe, mas temos unha obrigación de mostrar á populación, de mostrar á sociedade cuál é o papel real das aseguradoras no país, como é que podemos fornecer solucións para eles para realmente enfrentar os problemas que van encontrar ao largo dos próximos anos. Entón, eu acho que nese sentido, efectivamente, as novas tecnologías, a digitalización, o olhar para o cliente e, sobre todo, pensar no cliente do futuro. O próximo cliente, os clientes, os nosos fillos, as persoas máis novas que vemos na rúa non van querer comprar os seguros como nos compramos, non van querer consultar as cosas como nos facemos agora, sino que van querer ter acceso a información a través de unha aplicación, a través de outro tipo de interacción con a compañía e non é unha alternativa, é unha obligación ir a frente con eso e nos aliñar con os requerimentos do cliente do futuro. E o Dr. José Pedro Inácio, mesma questão. Deixa-me começar por dizer, não é sexy mesmo. Eu tenho o prazer de muitas vezes ser convidado para pequenas palestras em salas de aula, sobretudo na área do marketing, da minha área, e a primeira pergunta que se faz sempre é quantas pessoas é que querem trabalhar para seguros. E ninguém levanta o braço. Ninguém. Se perguntarem quantas pessoas é que querem ir para retalho ou para bens de consumo, toda a gente levanta o braço. Portanto, desse ponto de vista, não haja dúvidas que estamos num setor que ainda não é sexy. Agora, também estamos claramente on the verge of something, estamos aqui num ponto de viragem. E o ponto de viragem, e volto àquilo que dizia há pouco, é satisfazermos a necessidade do cliente. É nós próprios, enquanto seguradores, pormos o cliente em primeiro lugar. Deixa-nos dar 3 exemplos. Qual é a diferença entre eu vender um seguro automóvel ou vender algo para um pai que está preocupado com a forma como o filho conduz? Mudei totalmente o que eu estou a vender. Eu, como pai, estou muito preocupado com o meu filho que tem 18 anos e que acabou de tirar a carta. Não é o filho. Mas depende de quem é o meu cliente. Exato. Ou eu, como neto ou filho, tenho um problema com a minha mãe, com os meus avós. Quero saber o que é que se passa com eles. Portanto, eu vendo-lhes um seguro de saúde ou vendo-lhes algo que lhe permita acompanhar o que é que se passa com essa pessoa. E isto muda a forma como eu estou a vender o seguro. Isto muda a forma como eu olho para o problema e torna-nos algo de interessante e que satisfaz realmente uma necessidade do cliente. Eu tenho um seguro de saúde, ou eu tenho algo onde eu tenho toda a minha informação sobre os meus seguros, todas as minhas consultas, todos os medicamentos que eu tomo, tudo o que eu fiz, todos os meus exames, e que eu chego ao médico e apresento. Muda um bocadinho o valor que eu estou a dar ao cliente. Mas isto passa exatamente, como falávamos aqui, de não ter o produto no centro, não ter a base atuarial no centro da indústria e ter o cliente no centro da indústria. E perceber quais é que são as necessidades específicas do meu cliente. E isso sim é que nos vai permitir dar o salto e tornar-nos uma indústria diferente
e acabar com todas as ameaças que o Dr. Pedro Seixas falava, de uma Google, de uma uberização dos próprios seguros. Porque ainda não aconteceu, mas se nós continuarmos a caminhar no mesmo sentido, vai acontecer. E, portanto, é isto que nós temos que fazer enquanto indústria de seguradora, e é aqui que as TICs vão entrar. É aqui que as TICs nos vão dar os elementos necessários para nós conseguirmos fazer isto. Porque há 5 anos atrás isto era impossível. Há 5 anos atrás eu não tinha condições, não tinha o enabler para fazer isto. Hoje eu tenho. Falta-me, quanto muito, o talento para o fazer. E, portanto, a tónica está no talento. E não é por acaso que nas minhas equipas eu tenho pessoas das telecoms, do retalho, etc., porque a forma como pensam é diferente do que a forma de como pensam normalmente os seguros. Portanto, temos os enablers, falta-nos o talento para darmos a volta. Bom, Dr. Afonso Silva, como é que podemos evitar uma Uber no setor de seguros? Isso não faço ideia. Eu acho que, começando pelo fim, talvez, Sim. eu não sei verdadeiramente se podemos evitar ou se sabemos como é que se chama a Uber do setor de seguros hoje. Sabemos, claro. Porque a Uber do setor de seguros, se calhar, não começa por nenhum nome que conheçamos hoje na praça nacional ou internacional dos seguros. Foi esse o exemplo que aconteceu exatamente com outras indústrias, em que os players disruptivos e aqueles que vieram desafiar, digamos, o negócio, começaram em áreas completamente diferentes, mais ou menos adjacentes com aquilo que é o setor em causa, mas sempre diferentes. E temos exemplos da Google, temos exemplos do Facebook, temos os Alibabas, temos as Ubers, temos o Airbnb, temos uma série que de facto desafiam. A Google, a Amazon hoje, a Amazon começou por vender livros. Hoje é o maior operador, digamos, de venda de espaço de computacional, digamos, existente internacionalmente. Mudou radicalmente, obviamente manteve o anterior, mas diversificou e ameaçou outro tipo de indústrias. E eu acho que, digamos, de onde é que ela vem, não sei. Se devemos estar preparados para que possamos que nos posicionar para que não haja tantas Ubers assim no setor de seguros, eu diria que sim. E como? Eu acho que os colegas já referiram um pouco, nós não podemos ter produto clássico tradicional, não só porque não é sexy, eu não sou nada da indústria de seguros, portanto eu sou um newcomer, eu tenho um ano talento e pouco, contratado fora. Vivi a minha vida toda em convivência regular com os seguros, mas quando os pagava e assiduamente. Portanto, tenho, digamos, um ano e tal de administração e realmente este challenging que fazemos todos os dias, de que é de facto o produto da letra pequena, aquilo que não é visto como sexy, porque ainda é muito como é visto, bom, o que temos é que transformar noutra coisa que não seja só o produto da letra grande, mas provavelmente uma coisa embrulhada em experiências de vida e não necessariamente naquilo que é o produto concreto. O Zé Pedro referiu-se há bocado, eu acho que exemplos clássicos disto, quer dizer, nós falarmos hoje de vendermos um produto automóvel, por exemplo, num ciclo anual, com prémio anual, independente do que eu uso, do que eu faça, não é só da quantidade de horas que eu uso, é da forma como me comporto dentro do carro. E há operadores, digamos, internacionais a fazer isto. Isto não é ciência de foguetões. Existe nos Estados Unidos, 9 dos maiores operadores estão a cruzar dados meteorológicos, porque andar a 80 é diferente de andar a 80 numa cidade, ou mesmo na autoestrada quando está a chover ou deixa de estar. E, portanto, o tipo de informação, digamos, que dispomos do utilizador, mais uma vez, não é a propriedade, mas sim a utilização. O Dr. Pedro Seixas Val referiu-se a isto, e eu julgo que este é um caminho de futuro, claramente, porque os tais millennials e os senhores que virão a constituir 50% da população ativa em 2020, é assim que funcionam. Eles partilham todos os dias. Nós hoje, eu tive o privilégio de estar na sessão da manhã, e nós hoje vimos aqui aquilo que se faz, quer dizer, põe-se, acho que foi o Dr. António Barreto que dizia, eu tenho 4.600 amigos, ou alguém que dizia, quer dizer, isto é simultaneamente assustador, mas é verdadeiramente um facto. É que partilham-se as experiências, digamos, onde está. Um amigo da minha filha ficou a saber outro dia onde é que eu estava de férias porque ela pôs uma coisa no Instagram, o que violou a minha própria privacidade, digamos, em relação a isto. O tema aqui, eu acho que, portanto, é inevitável que se concebam produtos mais virados para a utilização e menos para a propriedade, muito mais a direcionar estes aspectos sociais do que será a comunidade compradora na partilha e mais embrulhada em experiências de vida, experiências positivas. Será sempre uma coisa, acho eu também, que vai obrigar os consumidores a abdicarem ou a partilharem a sua própria privacidade, quer queiramos, quer não. Porque este tema de eu ser o condutor e dizer, sim senhor, eu permito-lhe que me ande, por troca de preço, provavelmente, e de serviço, porque eu posso, quer dizer, podem-me dizer a quanto é que andei e fiz e tal, e
e se esta semana me portei melhor que a anterior ou não, incluindo com impactos em ecossistemas que nem sequer se restringem à seguradora, porque há ou não, por exemplo, do ponto de vista da condução automóvel, outros beneficiários que não se restringem à comunidade seguradora, nem sequer ao construtor automóvel, mas a organismos públicos. Políticas de mobilidade, políticas de ambiente, emissões de carbono, andar mais devagar ou mais depressa, este tipo de coisas pode ou não ser cruzada com vantagem e a certa altura temos as seguradoras, provavelmente, ou podem ter que integrar outros ecossistemas de oferta muito diferentes daqueles que têm hoje. Eu acho que é verdadeiramente um desafio, e também tocou nesse aspecto, muito mais do que estrito streamlining, porque isso já temos. É certo, é uma indústria muito digitalizada, com sistemas de suporte, com muita descentralização da emissão, etc., com a app, quer dizer, isso já são o que já existe, o que já é a mudança estrutural destes produtos, a forma como as seguradoras se posicionam e depois da sua capacidade de adequação das organizações que têm a funcionar de maneira diferente, a agir rapidamente em vez de deterministicamente, a ser capaz de errar, como também aqui foi dito hoje pelo Dr. Fernando Henrique, e a viver um bocadinho com o erro e com a experimentação para ser capaz de pôr novas coisas em prática e, no fundo, a ser capaz de ver, digamos, os seus clientes de forma totalmente diferente. Esta é a forma, aliás, de tornar sexy a coisa. Eu agora vou dizer uma coisa muito herege. Pode ser deixar de falar de seguros. Quer dizer, se temos esta coisa, a gente vende experiências com alguém e o seguro é uma peça do puzzle, digamos, que pode ser vendida quase de forma silenciosa na coisa. Não estou a dizer, estou a pensar se vocês voltam a olhar para mim com um ar absolutamente condenatório, vou tentar sair pela porta do lado, mas podia ser. Eu dizia isto há bocado ao Rogério Campos Henriques e, enfim. Eu acho que vocês todos, de alguma forma, tocaram aqui numa questão que é, ou seja, os seguros como um produto, ou se quisermos um serviço muito mais à medida do cliente, não é? Em vez, podemos, por exemplo, evoluir para uma coisa do género, em vez de eu ter o seguro automóvel ou o seguro de habitação, tenho um contrato com uma seguradora que tem um produto feito à minha medida, mas isso obviamente exige que vocês saibam muito mais dos vossos clientes e obviamente as tecnologias de informação também servem para isso, nomeadamente, aliás, ontem estava a comentar comigo um colega meu que houve um daqueles peritos de sinistros, inspectores de sinistros, que descobriu através do Facebook de alguém que afinal a pessoa não estava, enfim, tinha feito uma reclamação de seguro a pedir para para passar a estar de baixa e afinal depois constatou através do Facebook que afinal a pessoa não estava em condições, estava bastante bem. No fundo, cria-se aqui uma fronteira complicada, não é? Ou seja, vocês para dar isso precisam ter muito mais informação sobre os vossos clientes, eles estão ou não estão dispostos a partilhar essa informação e depois há ou não o risco de criarmos os excluídos, ou seja, aquelas pessoas cujo estilo de vida, cuja informação, as profissões de risco se tornem demasiado caras de segurar. Obviamente continuarão a ter seguros, mas pelo facto das empresas terem muito mais informação sobre elas, pode ser muito mais difícil essas pessoas obterem seguros, ou pelo menos muito mais caro. Esse risco não existe. E eu, pela mesma ordem. Como é que se gera esta dualidade? Essa pergunta não é uma pergunta muito fácil e nós, aliás, já hoje aqui ao longo do dia, também durante a manhã, se falou um bocadinho deste tema da privacidade e dos dados e de quem é que, de facto, é a propriedade desses dados. Ou seja, se eu conduzo bem ou mal, essa informação é minha, enquanto utilizador, é da seguradora, potencialmente, ou a seguradora pode utilizá-la, é dos senhores que fabricam o automóvel. Ou seja, há aqui uma série de temas que não estão resolvidos, ou seja, não nos equivoquemos, estas coisas não estão resolvidas. E, portanto, eu acho que nós, em Portugal, como na Europa, como nos Estados Unidos, a realidade em relação ao tema da privacidade e dos dados é diferente e há regimes muito mais liberais do que outros, mas, de facto, esses temas não estão integralmente resolvidos. Essa é que é a verdade. Nós estamos um bocadinho a aprender à medida que vamos fazendo coisas novas e à medida que vamos experimentando coisas novas. Uma coisa é certa, é que chamemos as novas gerações, como se disse aqui, partilham alegremente os seus dados sem nenhuma restrição, porque esperam ter daí um benefício e há, eventualmente, pessoas um pouco mais velhas que não veem o mundo da mesma maneira e acham que, de facto, a sua privacidade é algo muito próprio e, portanto, não estão disponíveis para partilhar. Agora, eu acho que esse é um caminho que nós todos vamos ter que aprender a fazer em conjunto. A regulação vai ter um papel super importante,
porque há coisas que se poderão fazer e coisas que não se poderão fazer. Isto, aliás, coloca outro tipo de temas, como eu digo, porque eu tenho players, por exemplo, nos Estados Unidos a fazer um conjunto de coisas que são impensáveis de fazer na Europa, nomeadamente agregar dados de diferentes origens que não têm nada a ver com seguros, mas que me dão uma noção do perfil de risco daquela pessoa, provavelmente até bastante correto, numa série de utilizações, e nós em Portugal não podemos fazer isso, ou na Europa não é tão fácil fazer isso, e portanto levantam-se aqui temas que não estão integralmente resolvidos. Agora, com toda a franqueza, é relativamente difícil nós neste momento estarmos a definir um cenário futuro. Há riscos de todos os tipos, há riscos de facto de haver pessoas que depois não querem partilhar a sua privacidade e eventualmente poderão vir a pagar um custo mais alto, porque não estão disponíveis para partilhar essa privacidade, mas nós não sabemos se vai ser exatamente assim. Há aqui uma questão, quando nós começamos a segmentar, e é isso que estamos a fazer a certa altura, nós estamos a dizer que estamos a customizar a utilização e o pricing do seguro à pessoa, estamos de certa forma a eliminar um bocadinho um dos conceitos do seguro. Há aqui uma componente do seguro que passava pelo mutualismo, ou seja, de facto, todos nós subsidiamos as situações em que alguém tem, de facto, um incidente e precisa de ajuda. É um bocadinho esse o tema. E os preços dos seguros têm maior ou menor segmentação, mas hoje em dia normalmente não vão ao nível do indivíduo e do seu comportamento particular. Portanto, isto levanta aqui naturalmente outras questões que, se calhar, se no automóvel estamos todos muito mais confortáveis em partilhar a informação e achamos que é normal que um indivíduo que tenha um comportamento menos defensivo a conduzir pague mais por isso, na saúde se calhar estamos muito menos confortáveis com fazer isso, não é? Porque se uma pessoa tiver uma predisposição a uma determinada patologia, se calhar essa pessoa vai pagar um seguro tão estupidamente caro que não o pode pagar. E não tem culpa. E portanto levantam-se problemas que não estão integralmente resolvidos, mas que, com toda a franqueza, nós também não temos neste momento a solução para eles. Eu acho que vamos ter que ir aprendendo em conjunto e a regulação aí vai ter um papel muito importante. Mas o comportamento das pessoas também, porque o que nós vemos muitas vezes hoje em dia nas pessoas mais jovens é que estão-se literalmente borrifando para a privacidade e para a propriedade dos dados, partilham tudo sem grande problema. Também ouvi dizer hoje de manhã o professor António Barreto dizer isto corre tudo bem até o dia em que corre mal, não é? Porque só quando as pessoas veem o lado negativo desta componente é que se percebe. Exato. Mas vamos ver, portanto eu acho que nós estamos todos, globalmente, estamos todos num processo de aprendizagem e agora que a utilização dos dados vai evoluir, que a segmentação vai evoluir e que nós vamos ser capazes de customizar o preço a quase cada indivíduo com um grau muito maior de certeza do que temos hoje, quanto a isso, não temos nenhuma dúvida. Passo aqui a palavra para o Dr. Óscar Herência. Eu concordo plenamente con eso. Cuanto a un principio geral nos seguros, cuanto máis precisa esa información que ten sobre un cliente, máis justa é esa tarificación e máis podemos ajustar o prezo. De facto, un dos grandes desafíos do sector debe ser ter un prezo justo para as persoas. E acho tamén que misturamos algunhas cosas. Unha cosa é esa protección dos dados puramente legal, que obviamente temos de respetar, e outra cosa é como utilizar a información que está fora desa protección legal, os hábitos de consumo ou os comportamentos das persoas. Nese sentido, o Big Data va a trazer moitas posibilidades e cando nos ollamos, nos moramos dentro e traballamos dentro dun mercado moito maduro, mas se alzamos a vista, se callar vemos que o mercado americano ou outros mercados de fora de Europa son moito máis evoluídos e podemos aprender deles. Eso é o que faz a industria dos seguros aínda máis desafiante. Probablemente, se ollas para atrás e ves mercados da Europa del Este ou os mercados dos PALOPs, eles aínda están moito longe, inclusive, da situación que nos temos. Entón, temos que evoluir, temos que pensar cuánto que podemos aproveitar aquilo que ya foi testado en outros mercados e a segmentación, a información dos comportamentos, etc. Eu acho que o que va a trazer é unha melloría para os clientes, produtos máis adecuados con as necesidades reais de hoy en día e preços máis justos. Entón, obviamente, há que respeitar todos os límites legais da legislación, toda a intimidade e toda a privacidade das persoas, mas todo aquilo que poda ser información que permita desenvolver produtos máis competitivos, desenvolver produtos máis interesantes, ir ao encontro das necesidades reais dos clientes, ten que ser trazido dentro da caixa e pensar nelo e traballar nelo. Dr. José Pedro Inácio? Acho que são exatamente estas perguntas que mostram como esta indústria é uma indústria sexy. Estas são as perguntas que todas as indústrias têm, portanto, reparem bem que a indústria dos seguros não é diferente nisso. Deixa-me aqui reforçar dois pontos que os meus colegas já disseram e dar aqui uma terceira nota.
primeira questão, e indiretamente à sua pergunta, Ana, a indústria dos seguros, é preciso não esquecer, e já foi referido, era uma indústria que nasceu como sendo a mutualização dos riscos. E, portanto, isso não está na gênese da indústria, portanto, isso não pode nunca ser esquecido. Portanto, desse ponto de vista, obviamente que haverá sempre aqui limites à personalização do prémio e ao facto de deixarmos pessoas de fora desta indústria. Portanto, esse é um tema de base da nossa indústria, um tema-chave em discussão dentro da indústria. Segundo lugar, o tema da privacidade. Como ouvimos de manhã, os mais jovens, eles nem pensam nisso, não é? E, portanto, obviamente que para algumas pessoas será mais difícil, mais uma vez, que para a minha mãe será um tema complicado, para nós, se calhar aqui sentados, já não é assim uma coisa que nos assuste, para os mais novos eles nem pensam. E, portanto, desse ponto de vista, temos que perceber exatamente quem é que são o nosso consumidor e o que é que nós estamos a trabalhar e de que forma é que estamos a trabalhar. Isto também coloca aqui uma outra questão, que é quem é o dono do cliente. E há bocado falávamos dos carros sem condutor, ou da Ford a desenvolver modelos e assegurar já os riscos, e quem diz a Ford, diz a Volvo, diz a BMW, diz todos os grandes construtores, todos eles começam a ter a sua própria seguradora. Quem é o cliente final? É deles ou é da seguradora? E, portanto, qual é que é o nosso cliente? E isso também toca-nos aqui, qual é que é a privacidade dos dados, mas quem é que são os dados e quem é que é o cliente final? E para quem é que nós estamos a trabalhar? Um terceiro aspecto tem também a ver com nós percebermos, mais uma vez, como é que vamos querer dar o passo em frente e, portanto, como é que nos vamos querer posicionar face a isto tudo. E aqui há muito trabalho a fazer e aqui nós, seguradores, temos ainda um grande caminho para trabalhar. E, portanto, há um desafio enorme e reparem como é interessante trabalhar deste lado de cá e é aqui que vamos estar a trabalhar nos próximos anos e em que a tecnologia nos vai ajudar muito nos próximos anos. Dr. Afonso Silva tem sempre a posição ingrata de ser o último a responder, pode? Não faz mal. Eu acho que foi quase tudo dito. É uma vantagem ou uma desvantagem, às vezes? Não, foi quase tudo dito, talvez dois ou três aspectos. A propósito do tema aliás, do que vimos, da informação, de queremos dar informação, depois isso poder ter resultados potencialmente positivos ou negativos para um determinado cliente, até na perspectiva dele, quer dizer, se eu for mal comportado, teoricamente tenho piores preços e, portanto, o estímulo do preço existe para mim e eu, portanto, não quero ter este tipo. Serei menos apetente, provavelmente, em abdicar da minha privacidade para, ao contrário de outro utilizador que eu quero ter. Eu acredito que haverá, a determinada altura, absoluta necessidade de convivência quase bimodal de produtos e produtos. Portanto, devemos ter produtos e a manutenção de produtos mais convencionais e, certamente, a ocupação de espaços com produtos menos convencionais, mais flexíveis, mais virados para a utilização, menos para a propriedade, justamente para sermos capazes de satisfazer, digamos, públicos-alvo e mercados objetivamente diferentes. O tal dos millennials, e há os millennials também, se calhar, que querem os produtos mais convencionais, porque sabem que são pior comportados, etc. Quanto ao tema da privacidade, eu acho que esta questão é central, e, aliás, é central, como suponho que aliás, o Rogério referiu há pouco, para tudo o que pretendamos fazer. Bem, nos podemos sentar num laboratório e ver o que é que podíamos agora estar aqui a inovar, inspirar-nos nos Estados Unidos e naquilo que existe, porque se não tivermos respaldo na legislação portuguesa e naquilo que é a legislação de proteção de dados e de privacidade em Portugal e até na Europa, digamos, estaríamos necessariamente condenados a isto. Eu acho que, apesar de tudo, eu aí sou um crente. Eu fiz muitas outras coisas, uma das coisas tive funções públicas, inclusivamente, e trabalhei muito com a administração pública. E, portanto, vivi muito de perto situações em que a modernização do Estado da administração pública padeceu exatamente da falta de latitude dada designadamente pela regulação que temos em termos de proteção de dados para determinadas coisas poderem ser uma realidade, mesmo quando o cidadão queria que assim fosse. Eu acho que é isso que provavelmente a determinada altura teremos que fazer. Teremos que ter também, se calhar, modelos holísticos, mas dar a abertura suficiente para perguntarmos às pessoas: está disposto, neste contexto, para esta situação, com este benefício para si, a abdicar desta situação concreta por estes dados concretos? Isto não prejudica, obviamente, e acho que não limita os perigos de que nos referimos de informação. Mas se virmos bem, quando ouvimos hoje que 90% dos dados, já não falo de informação, que existem hoje, foram produzidos nos últimos 2 anos, não se falava na percentagem deles que é pública, mas eu atrevo-me a dizer que é uma percentagem razoavelmente, neste momento, muito significativa.
Porque há, objetivamente, quem hoje ponha sobre si muita coisa, como vimos, aliás, para uso eficaz dos peritos atualmente, seguros, não é? e outros fins. Eu acho que esta questão do bimodal, digamos, quer em produtos, quer naquilo que é a organização e de racionamento, a única coisa que tem que pautar isto tem que haver modelos de qualidade de serviço que sejam comuns. De preferência, devemos tirar partido, obviamente, daquilo que é a maior frequência, os pretextos de frequência, de oportunidade para transformar aquilo que é a relação no cliente, como hoje temos, no momento em que lhe mandamos um prémio para pagar, eventualmente tratarmos o melhor possível quando tem um sinistro, num momento em que há, de facto, partilha de experiência, portanto, é muito mais regular. E aí aproximar-nos, acho eu, de outras indústrias que o fazem com uma regularidade quase abusiva às vezes. Portanto... Nós temos aqui algumas limitações de tempo, sobretudo, eu não posso deixar de deslizar esta sessão, porque a seguir há de vir o estado das telecomunicações, que é normalmente a sessão mais esperada, mas eu gostava de vos lançar uma última questão, que também tem a ver com as novas tendências, não tanto na parte mais tecnológica, mas mais do ponto de vista da evolução social e demográfica das sociedades, portanto, do envelhecimento da população, por um lado, e pelo facto de um certo recuo do Estado Social em termos de assistência na área da saúde e na área até das pensões, está aqui a criar uma grande oportunidade de mercado para as seguradoras. E eu gostava de vos ouvir um bocadinho, eu penso que é uma grande oportunidade, pode também ter grandes riscos porque vos obriga a ter imenso dinheiro aplicado e depois vocês têm que investir. Enfim, gostava de vos ouvir um bocadinho a falar sobre isso, quer na ótica de quem tem que gerir, quer na ótica depois de comercializar estes produtos, na área sei que a saúde tem crescido imenso, não sei se nas pensões quando está a crescer. Gostava de vos ouvir falar um bocadinho sobre isso e, olha, vou manter a ordem, se não se importa. Doutora Fácil, fica da mesma forma. Bom, vamos lá ver, já o Dr. Pedro Seixas Val dizia que estamos a falar de um setor de futuro e um dos motivos pelos quais estamos a falar de um setor de futuro é que nós todos temos a noção de que, porventura, se no seguro automóvel o volume de prémios de seguro irá diminuir porque iremos ter carros que se conduzem a si próprios e, portanto, por definição, a massa, o risco tenderá a reduzir-se. Há um conjunto de áreas que têm a ver, de facto, com as evoluções sociodemográficas em que não é assim, em que é justamente o contrário. Em que as necessidades, em que o aumento da longevidade e as necessidades de proteção adicional que isso implica, quer em termos de saúde, quer em termos de poupança e de reforma, são, de facto, enormes. E, portanto, de facto, a oportunidade é gigante, não só pelo tema do recuo ou não do Estado Social, mas porque, de facto, o que nós sabemos que vai acontecer, de facto, é que este potencial de mercado vai ser cada vez maior. E esta área, curiosamente, é uma das áreas onde, mais uma vez, se reforça aqui o tal papel das seguradoras e o papel de aproximar as seguradoras dos seus clientes, porque estamos a falar de áreas de proteção pessoal, estamos a falar de proteger as pessoas, não estamos a falar de proteger os automóveis. E, portanto, isso é uma coisa inerentemente boa, porque estamos a falar de experiências, estamos a falar de ter um papel cada vez mais relevante na vida das pessoas. E, portanto, isso é uma coisa que eu penso que nós na indústria seguradora estamos, eu diria, quase entusiasticamente... E não tem concorrência nessa área? Ou têm? Quem é que é a vossa maior concorrência? Vamos lá ver, é difícil dizer que nós não temos concorrência nessa área. Vamos lá ver, há outros mecanismos, há com certeza outras ferramentas, há outros setores, outras áreas que, portanto, só para estarmos a falar a mesma língua, se nós formos ver o número de novas ventures, novas startups que hoje em dia surgem na área da saúde, nestas áreas da proteção pessoal, é brutal a disrupção que pode existir nos próximos tempos. Sim. E, portanto, não é claro se nós vamos ou não vamos ter concorrência. Eu acho que as seguradoras são, por definição, um player fundamental neste processo, que pode ter um papel muito, muito crucial, mas vamos ter que beber e que ser capazes de articular um bocadinho todas estas tendências. Eu penso que a grande questão que a certa altura pode vir ao de cima é perceber se as seguradoras vão ou não vão ser capazes de ser um bocadinho orquestradores de um ecossistema que integra telemedicina, determinado tipo de tecnologias, determinado tipo de serviços adicionais e, de alguma forma, a seguradora consegue orquestrar este ecossistema e prestar um serviço melhor ao cliente, um nível de assistência adicional, um nível de proteção superior, ou se porventura não conseguem apanhar este comboio e perdem esse comboio e se tornam, digamos, num subsegmento apenas deste ecossistema. Porque o ecossistema vai, de facto,
vai de facto existir. Acho que as seguradoras estão bem posicionadas para poderem agarrar esta oportunidade, mas há desafios enormes para que isso aconteça, e nós estamos todos aqui a falar há uma série de tempo desses desafios, ou seja, nós temos de ser capazes de nos aproximarmos das pessoas, das suas reais necessidades, de usarmos a tecnologia ao nosso dispor para podermos fazer isso, porque estamos a falar de coisas que vão muito para além, nomeadamente no caso da saúde, vão muito para além de uma relação episódica. Estamos a falar de uma relação frequente, estamos a falar de apostar na prevenção das pessoas, estamos a falar na necessidade de sermos cada vez mais eficazes nos tratamentos que são feitos às pessoas que deles precisam e, portanto, há aqui um papel enorme. Agora, o desafio é, de facto, brutal, mas o potencial também. Portanto, é isso que torna tudo isto super interessante. Ok. Partilha o mesmo entusiasmo, Dr. Óscar Herense? Partillo, de facto, afortunadamente. Acho que é uma das coisas que faz desafiante esta indústria. Eu diferenciaria entre tres patas, que é a proteção, a saúde e a capitalización o asunto ligado á reforma. Sí, temos vivido e aínda vivimos, e se callar falta aínda por vivir un tempo de incerteza interesante, onde a proteção torna-se fundamental. Antigamente, quase o desemprego era un desemprego de moito curta duración, onde saías dun lugar e moito cedo tiñas máis un novo traballo, ou inclusive tiñas algún investimento en vivendas ou que podías realizar ou materializar en alguma cosa máis económica ou ter gaños financeiros. Hoy en día eso mudou muitísimo e é preciso estar protegido ante cualquier incerteza. Os sistemas públicos, e falei un bocadiño antes deso, trasen alguma dúbida. Non só pelo envellecimiento da población ou pela mudanza demográfica, mas tamén porque o Estado non pode asumir certas responsabilidades. Temos vivido en un Estado moito garantista últimamente, onde esperábamos todo ser coberto pelo Estado e iso se callar non vai acontecer máis. Entón, aí temos de ser capaces, non é pensar se vamos ser capaces ou non, temos de ser capaces de desenvolver sistemas. A telemedicina, nós já, por exemplo, avanzamos de alguma maneira ligado ao underwriting, no teleunderwriting, en facer máis simples o acceso aos seguros vía tratar ese tipo de situacións tan sensíveis de unha maneira moito máis simples. E, para mí, traz unha especial preocupación o asunto da reforma. Temos que pensar que há dúas direccións enfrentadas, e é que, hoxe en día, cando te reformas, é ainda unha persoa moito nova, é se callar unha oportunidade de comenzar a viver, de viajar, de aproveitar o tempo que fica ainda, en tanto que no pasado non era así, e, ao mesmo tempo, se callar temos que traballar desde moito cedo en construir o noso futuro, en ter certeza que vamos ter recursos financeiros. E aí é onde eu acho que as compañías privadas temos que xogar un papel, se callar orquestar ese ecosistema conjuntamente con o Estado e ser capaces de criar unha coisa que forneza a populación de umas soluções adequadas. Ora, Dr. José Pedro Inácio, ainda não temos o plafonamento ainda, não é? Mas se calhar... Vamos ver, de certeza, só para termos a noção do que é que estamos a falar, nós, no setor não vida, o automóvel representa cerca de 40% dos prémios. Portanto, quando falamos que temos automóveis a ser conduzidos por máquinas, temos 40% dos prémios at risk. A saúde, neste momento, ultrapassou os acidentes de trabalho. Portanto, é neste momento o segundo maior ramo em termos de prémios no não-vida. Portanto, isto demonstra bem a importância que este setor da saúde já tem hoje em dia no setor dos seguros. E, portanto, isto aconteceu durante os últimos anos, de forma paulatina, mas enquanto os outros ramos cresceram, a saúde não deixou de crescer. E, portanto, claramente temos aqui um desafio enorme, que é uma oportunidade, sem dúvida, grande para a indústria, e há pouco já dava alguns exemplos do que é que podem ser os produtos do futuro. E realmente aqui, se eu, permitem-me a expressão, estamos nas telecomunicações, se eu, em vez de ter pré-pagos de sinistros na saúde, passar a ter uma oferta triple play ou 4P, em que ofereço seguro de saúde, reforma e outros serviços para a terceira idade e aos meus filhos, etc., eu realmente consegui empacotar tudo de uma forma diferente e consegui acrescentar valor para o cliente. E é isso que tem que ser feito, é isso que nós precisamos, é de realmente deixar de ter produtos só para algumas coisas e conseguir dar algo que as pessoas realmente precisam. A saúde é um tema enorme, quer dizer, estamos a falar de nós próprios. A nossa reforma
deixa de ser um produto obrigatório como é o automóvel, passa a ser algo que eu quero, e proporcionar uma boa reforma às pessoas, e portanto passamos de vender coisas obrigatórias para vender experiências, para vender o futuro às pessoas. E isto muda a lógica com que nos aproximamos dos clientes e portanto muda o nosso desafio e abre-nos perspectivas completamente diferentes. E acho que esse é o desafio que todos temos estado aqui a falar. Eu tenho um pouco para acrescentar, portanto, então, tirando que somando os 3 entusiasmos anteriores, o meu é muito superior ainda, mas diria 3 coisas. Portanto, eu acho que isto, há inclusivamente, como sabemos, discussões de natureza política em termos disto, portanto, não é um tema exclusivamente técnico, nem daquilo que pudéssemos querer. O plafonamento, por acaso, já existe, seria o vertical ou horizontal, eu julgo que em qualquer caso teria, digamos, sido, não era léxico um bocadinho. Mas eu acho que esta questão é absolutamente inevitável, parece, digamos, do ponto de vista geracional, daquilo que são. Todas as sociedades falam em maior ou menor medida, depois a forma como se concretiza é outra coisa, e as pessoas procurarão, na medida daquilo que puderem naturalmente, e terão maior interesse na procura de soluções alternativas. A área das pensões não tem crescido tanto como os seguros, os PPRs, como é que... Cresceu agora pode ser um bocadinho das baixas taxas de juros, como disse o Dr. Pedro Seixas Val, mas a verdade é que cresceu muitíssimo, digamos, nos últimos 3 ou 4 anos. Portanto, coincidido com um período em que houve incerteza em relação ao sistema público de pensões. Também, claro. E, portanto, estas são áreas também de refúgio e, portanto, aí eu acho que aí não é preciso, não é preciso ser século nem deixar de ser. É, de facto, um caráter de providência aqui, de previdência, digamos, que a indústria seguradora consegue no setor privado assegurar em termos de complemento. Segundo aspecto decisivo, parece-me, é o tema dos ecossistemas, aquilo que falámos. As seguradoras terão, inevitavelmente, para serem, digamos, mais compradas, nesta perspectiva, o seu produto, que se inserirem em ecossistemas de oferta que digam respeito e que traduzam, digamos, momentos de vida para as pessoas relevantes. Momentos instantâneos ou contínuos, digamos, mas serão os líderes de desses ecossistemas? Não necessariamente, podem ser líderes, podem integrá-los. Esta questão, o que não devem é estar orgulhosamente sós, provavelmente, digamos, porque a determinada altura poderá ser alguém a ocupar o espaço, exatamente como foi aqui referido, das seguradoras, se não o fizerem, se não se integrarem nesses ecossistemas. Isto parece-me decisivo. Bom, penso que estamos razoavelmente bem em termos de tempo. Eu não sei se algum de vocês quer acrescentar mais alguma coisa. Não. Quer acrescentar? Então, força, ainda não, tenho. Acrescentava só o seguinte, 2 minutos. O facto de nós estarmos aqui, enquanto seguradores, a falar de questões que estão a alterar estruturalmente a forma como nós desenvolvemos o nosso negócio, significa, justamente, que temos um setor em transformação e que há, provavelmente, poucos setores, eu diria, que hoje em dia têm o mesmo grau de potencial de evolução que nós temos em cima da mesa neste momento. Claro que nós tínhamos um determinado ponto de partida, mas a verdade é que a evolução, o caminho que temos pela frente é de facto enorme e, mais uma vez, é por isso que o setor segurador será ainda mais interessante no futuro. Ok, muito obrigado ao painel. Eu dou por concluída esta sessão. Penso que ainda há um bocadinho, ainda há espaço para descansar um bocadinho antes daquela que será a principal sessão desta conferência, que é às 4h30 da tarde.